Seja bem-vindo com mais um Momento com a Palavra. Estou muito feliz em estarmos juntos mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da Palavra do Senhor com o seu coração neste momento. Quero te agradecer, você que já é inscrito no nosso canal e tem feito parte do nosso ministério, e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever e a compartilhar desta mensagem com todos aqueles que você ama e deseja que receba a direção de Deus para os seus corações. É importante, que todos nós compartilhemos desta palavra para que outras pessoas também possam receber da direção e da bênção de Deus. Você faz parte do nosso ministério e tem sido muito bom servir ao Senhor juntos nesse propósito de pregarmos e anunciarmos a palavra do Senhor, que é libertadora, que cura, que restaura vidas, e tem levantado muitas pessoas nesses dias. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, sobre como orar por um milagre. Talvez você possa perguntar, mas é possível orar por um milagre? Sim, é possível, Claro que quem realiza o milagre é o Senhor, no tempo dele, na vontade dele, da forma que ele deseja. Mas nós temos vários exemplos bíblicos e talvez o exemplo mais perfeito de alguém que orou pedindo um milagre esteja no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, versículo 9 a 18, que é o exemplo de Ana. Ana é a mãe do profeta Samuel. Esta mulher, ela era estéril. O seu marido, que se chamava Eucana, ele tinha outra mulher. E a outra mulher tinha gerado muitos filhos para ele, mas Ana não tinha nenhum filho. Ana não podia produzir filhos. E mesmo que o marido a amasse tanto, gostasse tanto dela, muito mais do que da outra mulher, ela se sentia ainda vazia, faltava algo na sua vida. A ponto de seu casamento entrar em crise e dela se sentir muito amargurada porque a sua competidora, a outra mulher, estava sempre rindo dela, dizendo que ela não era afortunada porque ela não podia ter filhos. Era uma angústia constante, era uma angústia que se repetia durante vários anos, principalmente no período de ir ao templo oferecer algo para Deus. Porque nesse período, Eucana, que era o seu marido, multiplicava as bênçãos de Ana porque ela não podia ter filho. É como se fosse uma forma de recompensá-la por não poder gerar filho. E ela chorava muito, chorava demais. Ela questionava o tempo todo por não poder gerar filho, para o marido e para ter a sensação de ser mãe, que era um sonho da sua vida. Numa dessas idas ao templo, que nós separamos do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 18, ela, quando todos estão se alimentando, comendo, ela deixa todos em um lugar e ela vai para o altar buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que ao lado dela estava o sacerdote Eli, mas como Ana orava em silêncio e chorava amargamente, colocando a sua dor, a sua necessidade de um milagre diante de Deus, pedindo ao Senhor um filho, Eli a contemplava e interpretou que ela estava embriagada e chamou a atenção dela, dizendo: por que você está embriagada? E ela abre o coração para ele, dizendo: meu Senhor, não estou embriagada. Eu estou clamando, meu Deus, por um milagre. Esse é um dos grandes exemplos de oração pedindo a Deus por um milagre. E eu gostaria de transmitir para você, compartilhar com você essa experiência da palavra de Deus, a experiência de Ana, dizendo que nós podemos orar por um milagre. Podemos buscar o Senhor por um milagre. Eu não sei qual é o milagre que você deseja, qual é o milagre que você anseia, pelo que você tem clamado a Deus, mas a palavra de Deus vai nos orientar, vai nos ensinar sobre como orar por um milagre. Pegando o exemplo de Ana, nós vamos compreender que, primeiramente, é preciso se derramar completamente na presença de Deus. É preciso derramar o coração completamente na presença de Deus. Versículo 9, o versículo 10 diz assim: certa vez
após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. E quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Nós encontramos nesse momento da vida desta mulher uma angústia muito grande. Ela se afasta de todos e ela se coloca diante de Deus, derramando todo o seu coração na presença do Senhor. Ela colocou diante de Deus toda a sua amargura, toda a sua necessidade, todo o seu desejo. Quando nós estamos orando por um milagre, nós não podemos ser soberbos diante de Deus, colocando para Ele algo que nós queremos muito como se não fosse importante para nós. Muitas pessoas às vezes se colocam diante de Deus assim: Senhor, eu preciso disso, mas se for tudo bem, se não for também tudo bem, como se não estivesse dando muita importância àquilo que precisa. Nós aprendemos com Ana, neste momento que ela se coloca diante de Deus, que quando nós estamos em busca de um milagre, nós colocamos essa situação como se fosse algo vital na nossa vida. Senhor, eu preciso disso. A minha alma está muito angustiada. Ela se coloca diante de Deus falando assim: minha alma está muito angustiada, Deus. Eu tenho sofrido muito por conta dessa situação. Eu preciso muito disso, Senhor. A minha vida depende dessa realidade. Ana derrama todo o seu coração na presença de Deus. De uma forma muito angustiada e sofrida, ela deposita a sua esperança no altar do Senhor, declarando que ela precisa muito que Deus ouça o seu clamor, que Deus atenda o seu clamor. Então ela derrama todo o seu coração, toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu sofrimento diante daquele momento na presença de Deus. Outra coisa que ela faz é que ela não tem medo de assumir um voto diante do Senhor. No versículo 11 diz assim: ela promete a Deus, ela faz um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana faz um voto diante de Deus. Deus não pede que façamos votos, Deus não exige de nós que façamos votos, mas fazer um voto diante do Senhor é assumir um compromisso diante de Deus, é ter uma responsabilidade de manter uma promessa e de cumprir essa promessa a Deus. E eu sei que quando nós estamos vivendo num momento de aflição ou de dificuldade, nós tendemos a prometer para Deus várias coisas, que depois nós nos esquecemos das promessas que fizemos. E isso, com certeza, afeta a oração que estamos fazendo. Se não há um interesse em cumprir, se não há um objetivo em cumprir aquilo que estamos prometendo, melhor é não prometer. Porque Deus sonda os nossos corações e Ele sabe que se estamos dispostos realmente a cumprir aquilo que prometemos a Ele, Ele também terá a disposição de cumprir aquilo que a sua palavra nos promete. Não que Deus faça barganha conosco, não que Deus faça troca conosco, porque Deus não trabalha assim. Mas o Senhor, segundo a palavra, nos sonda e nos conhece o nosso coração, conhece o nosso interior e conhece as nossas verdadeiras necessidades. Deus conhecia o coração de Ana e conhecia também a disposição que ela tinha de colocar em prática aquilo que ela havia prometido. Dentro dessa promessa de assumir esse voto perante o Senhor, Deus mudou a sorte de Ana e Deus realizou milagre na vida dela. Quantas coisas você já prometeu ao Senhor e ainda não cumpriu? Talvez seja o tempo de cumprir. Talvez seja o tempo de colocar em prática aquilo que você prometeu ao Senhor. Talvez seja o tempo de dar uma resposta positiva a um voto que você fez a Deus. Talvez você tenha prometido servir ao Senhor e hoje não está servindo. Talvez você tenha prometido
ficar firme na casa de Deus e hoje não está firme. Talvez você tenha prometido que ia ajudar outras pessoas e não tenha ajudado. Talvez você tenha prometido que ia mudar de vida e ainda não mudou. E aí, vai continuar à espera de um milagre e esse milagre não vai acontecer. Porque você que fez a promessa, Deus não pediu, mas você fez a promessa. E quando nós fazemos uma promessa, levantamos um voto na presença de Deus, nós precisamos cumprir. Então, uma oração que possui uma promessa, um voto diante de Deus, é uma oração que deseja um milagre. Mas tem que haver sinceridade e capacidade e responsabilidade para cumprir o voto que foi feito. Se você está precisando de um milagre, faça uma oração a Deus, derramando todo o seu coração e fazendo um voto diante do Senhor, mas disposto ou disposta a cumprir esse voto. Assim como Ana fez. Quando Deus atendeu a sua oração, deu um filho a ela, no tempo de Deus ela o devolveu à casa do Senhor e ele se tornou ali um profeta de Deus, que foi Samuel. Mas também nós aprendemos que dentro dessa visão de uma oração por um milagre, sobre como orar por um milagre, é preciso, às vezes, não dar ouvido a palavras de fora, externas. Nós ouvimos muitas coisas à nossa volta, ouvimos muitas pessoas. A Bíblia diz que quando Ana estava orando, capítulo 1, versículo 12 a 16, Eli interfere na oração dela, Eli era o sacerdote, ele interfere na oração dela e faz uma crítica a ela, chamando ela de embriagada, dizendo que ela estava bêbada e que ela tinha que parar de beber. E ela fala, não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou angustiada, eu estou sofrida. E ela continua ali diante de Deus, ela não cede aquelas palavras negativas de Eli, mesmo que ele tenha sido, no momento, um sacerdote para ela. Ela não ouve aquelas palavras, ela não deixa que aquelas palavras entrem no seu coração. Se você está orando por um milagre, você tem que proteger o seu coração, sua mente, das palavras negativas de outras pessoas ou de situações que podem te levar a duvidar daquilo que Deus pode fazer, do poder de Deus na sua vida. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir aquilo que o Senhor está dizendo para o seu coração. E ao derramar o seu coração, você vai receber de Deus o alento para continuar orando. O texto diz que Ana continua orando, ela continua buscando o Senhor a despeito das críticas, da observação negativa do sacerdote Eli. Quem está à procura de um milagre, quem está esperando um milagre, quem está orando por um milagre, não pode dar ouvidos a outras pessoas ou a outras coisas a não ser a Deus, a não ser o Senhor, porque a solução vem dele. A resposta vem dele, em nome de Jesus. Então, talvez tenha chegado o momento de você se voltar completamente para a presença de Deus e realmente abrir o coração em oração, em clamor, uma angústia profunda de coração e receber aquilo que Deus está falando para você neste momento. Mas ela também ora por um milagre, nos ensinando a esperar com alegria aquilo que Deus faria por ela. Ou seja, quando nós estamos orando por um milagre, nós precisamos esperar com alegria, com convicção, com esperança, com certeza. Versículos 17 ao versículo 18, nós vamos encontrar essa palavra muito clara aqui diante de Deus, que Ana vai expressar com todo o seu coração, dizendo, Senhor, eu não estou embriagada. E aí, quando Eli ouve essas palavras de Ana, ele dá uma resposta para ela. Se você não está embriagada, então ele fala, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. O sacerdote libera uma palavra profética sobre ela, dizendo, vá em paz. É a palavra que eu quero liberar sobre o seu coração neste momento. Vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você está pedindo.
O que você está colocando diante dele como uma necessidade vital na sua vida. Essa é a palavra que Deus está trazendo para o seu coração neste momento. Vá em paz, fique em paz. E que o Senhor de Israel, Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o único Deus, em nome de Jesus, conceda aquilo que você está pedindo. E a Bíblia diz que então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, bebeu, e o seu semblante já não era mais triste. Sabe por quê? Porque a palavra liberada pelo sacerdote de Deus naquele momento alcançou o seu coração. A oração que ela fez, que ela estava fazendo até aquele momento diante de Deus, recebeu uma resposta direta do trono do Senhor. E aí ela já saiu com alegria no coração, já saiu com leveza. A palavra de Deus diz que a tristeza já não estava mais no seu coração. Deus havia respondido o seu clamor por um milagre. À medida que o sacerdote liberou aquela palavra juntamente com a oração, houve uma concordância diante de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina que quando concordamos com algo aqui na terra, é ligado no céu e o Senhor libera sobre as nossas vidas. Eu quero concordar com você neste momento, interceder com você neste momento pelo milagre do Senhor. Não sei qual é o motivo que tem te levado a clamar, a derramar o seu coração, a se humilhar, a se quebrantar na presença de Deus, a chorar, a sofrer, mas eu me uno com você em oração neste momento, clamando ao Senhor e declaro em nome de Jesus que você tenha paz no seu coração, como diz a palavra do Senhor aqui, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Receba essa palavra do Senhor neste momento e coloque em prática essa palavra sobre como orar por um milagre. E comece a orar por um milagre. Repita esse vídeo, veja quantas vezes for necessário e tente seguir esses passos na oração na presença de Deus. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, ensine a elas a orar por um milagre e que você possa aprender passo a passo aquilo que eu coloquei para você neste momento, em nome de Jesus, e que coloque em prática isso todos os dias na sua vida e até o Senhor responder de forma que alcance o teu coração, te dê um entendimento que Ele já respondeu. Continue a buscar ao Senhor e eu tenho certeza que no momento dele, no momento que você estiver preparado para receber essa resposta, Ele vai te responder e o seu semblante já não será mais de tristeza, mas de alegria, porque o Senhor te respondeu com respeito a este milagre pelo qual você tem buscado até aqui e talvez de uma forma não bíblica, e a partir desse momento você vai buscar biblicamente em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente com esta palavra e que responda a sua oração em nome de Jesus.